Olá, minhas saudações a você em mais um momento literário em que estaremos versando sobre uma obra teológica. E nesta ocasião eu tenho o privilégio de falar sobre uma obra de importância magna para a hermenêutica atual, a hermenêutica contemporânea, e eu me refiro à obra do Dr. Grant Osborne, a obra A Espiral Hermenêutica. Esta obra que você vê aqui, uma obra que tem sido utilizada por muitos institutos, seminários, universidades, uma obra de um erudito norte-americano que faleceu recentemente, que deixa saudades, que deixa um legado como intérprete, como estudioso, como hermeneuta. O Dr. Grant Osborne, ele nasceu no ano de 1942, como eu já falei, nos Estados Unidos, e faleceu recentemente no dia 4 de novembro do ano passado, do ano de 2018. Ele foi um grande erudito, um grande estudioso do Novo Testamento e que dedicou boa parte da sua vida ao ensino teológico formal no seminário Trinity, lá nos Estados Unidos. Durante esse período, ele pôde aprofundar muito dos seus estudos no Novo Testamento, escrevendo comentários bíblicos em alguns livros importantes, como, por exemplo, comentários no livro de Marcos, ele tem comentário no livro de Romanos, e tem um comentário que também foi traduzido recentemente por Edições Vida Nova para o português, o comentário do livro de Apocalipse. Grant Osborne se notabiliza como um homem de uma excelente didática e um homem que colecionou ao longo da sua vida muito material, desenvolveu um método hermenêutico específico e deu nome a esse método que ficou cunhado como a sua obra magna, A Espiral Hermenêutica. Nesta obra, então, ele expõe o apanhado de uma carreira longa de sucesso, de uma vida depositada aos pés do Senhor em humildade e de ensino profundo. Ele lançou o livro, primeiramente, no ano de 1991. O livro fez muito sucesso e foi expandido no ano de 2006, cerca de 15 anos após a sua primeira publicação, e foi revisado nesse ano como segunda edição. Um dos privilégios de ser doutor, eu não sou, mas quem é doutor, é ter alunos do mestrado, do doutorado, trabalhando para ele, trabalhando e fazendo pesquisa para ele. Não foi diferente com o Dr. Grant Osborne. Muitas das pesquisas que ele fez, ele teve muitos dos seus alunos como pesquisadores auxiliares. Um dos seus pesquisadores auxiliares, por exemplo, foi o renomado teólogo norte-americano, que foi aluno do Dr. Grant Osborne, também o Dr. Andreas Kostenberg, que escreveu o livro, junto com Pederson, o livro Convite à Interpretação Bíblica, cuja resenha nós já publicamos aqui e você também já pôde assistir. Se não assistiu, você pode ter o privilégio de assistir também aqui nesse mesmo canal. Mas o que nós podemos entender a respeito desse livro aqui é que ele então foi traduzido recentemente para o português, no ano de 2009, e desde então tem sido divulgado com muito sucesso, como uma obra de referência realmente atualizada, com uma bibliografia vasta e muito bem trabalhada em sua didática na forma de expor o conteúdo bíblico. O Dr. Grant Osborne, no primeiro capítulo, aliás, na introdução, ele trata então do conceito de espiral hermenêutica. O que ele quer dizer com espiral hermenêutica? Na parte 1, ele fala da hermenêutica geral, tratando de uma maneira mais específica sobre conceitos gramaticais, questões de semântica, questões de sintaxe. Na parte 2, como é de praxe em todo o livro de hermenêutica, ele vai fazer então análise de gêneros literários. E ele vai trabalhar em cada um dos gêneros literários, por exemplo, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E na parte 3, ele vai concentrar os seus esforços em trabalhar a hermenêutica aplicada. Como nós podemos então trazer
uma aplicação da hermenêutica, trabalhando com, basicamente, a teologia bíblica, a teologia sistemática e também a homilética, indo desde a contextualização até o sermão propriamente dito. Além disso, o Dr. Grant Osborne vai apresentar 2 apêndices sobre o problema do significado, tratando então de questões contemporâneas da história da hermenêutica e lidando também com uma vertente muito comum em nossos dias, que é olhar as questões hermenêuticas, as questões de interpretação bíblica pelo prisma do leitor. E ele insere o prisma do leitor dentro do problema hermenêutico e ele consegue fazer isso muito bem ao longo de sua tese, que é a tese da espiral. Pois bem, passemos então à espiral hermenêutica propriamente dita. Esse conceito, ele dialoga, lógico, com o conceito de círculo hermenêutico, porque a escola do círculo hermenêutico restringia o significado do texto ao texto propriamente dito, ao texto conforme escrito no seu original, e tenta trabalhar o texto a partir do todo, do macro, e também levando-se em conta o significado específico da revelação especial, a Bíblia. Mas Osborne expande a questão hermenêutica para a aplicação também para os nossos dias. Ou seja, para Osborne, você não tem o significado para hoje, o significado do texto dado, se você não tem e se você não trabalha como esse texto se aplica a nós hoje. Porque uma parte da tarefa hermenêutica para Osborne é decidir, definir, melhor dizendo, chegar, extrair do texto, essa é a palavra que combina melhor, qual é o real significado daquele texto. O que é que o autor quis dizer quando escreveu aquele texto. E aqui então temos a intenção do autor ao escrever o texto e temos o texto propriamente dito como objeto de análise. E este significado, uma vez entregue, vai trazer ferramentas ao leitor para trazer uma aplicação deste significado, trazer uma significação para os nossos dias. Assim, a hermenêutica, ao olhar de Osborne, ela não fica restrita meramente ao texto antigo das Escrituras. Mas a hermenêutica, ela trata também da aplicação desse significado antigo ao nosso contexto. Então, para exemplificar, por exemplo, nós não podemos definir, por exemplo, o que é a questão da lei em Romanos, ou da lei, ou da nova aliança no Novo Testamento. Vamos pegar aqui a questão da nova aliança, que fica melhor. Se nós não soubermos aplicar o conceito de nova aliança que está ali, tanto no Antigo quanto no Novo, e aplicar a nova aliança aos crentes do século XXI. Porque não faria sentido deixar a coisa restrita lá. Então, para Osborne, parte do significado e a completude do processo hermenêutico envolve também como nós podemos nos apropriar daquele significado que foi dado como revelação no século I, ou até mesmo nos séculos anteriores a Cristo, no Antigo Testamento, como podemos aplicá-lo hoje, no século XXI. Nas palavras de Osborne, a espiral ela vai do horizonte do texto ao horizonte do leitor. Então não é um círculo fechado que fica ali apenas naquele momento revelacional, mas é um círculo que vem espiralando até os nossos dias. E para que eu possa fazer essa espiral, eu tenho então algumas ferramentas a serem trabalhadas. Ele continua dizendo que a espiral não é algo ad infinitum, que vai sempre voltando. Então eu pego a exegese do texto, eu aplico a teologia bíblica, eu aplico a teologia sistemática, depois eu faço a aplicação para o meu momento e eu tenho uma significação para hoje. Daí eu pego a significação que eu tenho para hoje e volto de novo para o texto com aquela significação em mente.
e a partir daí trabalho novamente num novo leque que se abre. Não é isso. Ele vai trabalhar mais com o conceito de espiral como se fosse um cone, dando sim um significado final ao texto. Ele diz: a espiral é um cone, não algo que sobe espiralando indefinidamente sem que se veja um fim, mas uma espiral que vai se fechando em torno do significado do texto e de sua importância para hoje. Então, para facilitar a ideia, ele divide a questão em dois termos: meaning, o significado, e significância, ou seja, a significância do texto para hoje. Quando ele usar o termo no livro significado, ele está se referindo o que significou aquilo para os leitores do texto original daquela época. E quando ele fala em significância, ele está tratando do significado que tem para os leitores de hoje, do século XXI. E ele faz isso em 10 estágios. O mapa do livro, você vai fazer aquele estudo sintético de todo o livro, o diagrama linear da passagem, então você vai estudar a passagem, vai diagramá-la, fazer toda a sua análise. Para isso você vai fazer então, uma terceira etapa, o estudo gramatical da passagem, fazer o estudo dos vocábulos, e aí entra também o estudo semântico. Depois você vai fazer o estudo sintático, a relação que as palavras têm naquela frase. Depois você vai dar o plano de fundo do texto. Depois é que você vai chegar à fase da teologia bíblica, passa pela teologia histórica, chega à sistemática e aí é que vem a parte da homilética. Osborne insere a homilética dentro do processo hermenêutico e não apenas como uma aplicação da hermenêutica. Com isso, ele quer deixar bem claro que a aplicação dele está seriamente arraigada nos escritos da revelação especial de Deus. Então, utiliza o método histórico gramatical e vai depois passar a falar de cada um dos gêneros literários, desde a legislação, estruturas narrativas em que ele une tanto a narrativa do Antigo quanto do Novo num só capítulo. Depois ele vai falar de literatura sapiencial, depois ele vai falar de poesia, ele vai falar dos evangelhos também, ele vai tratar com as cartas, né, de uma maneira geral, de literatura apocalíptica. Mas ele também trata de um conceito, de um gênero, que também foi tratado por Andreas Kostenberg posteriormente, mas que eu não salientei tanto, que foi o gênero da parábola. Cerca de um terço dos ensinos de Jesus foram dados em forma de parábola. E certamente as parábolas possuem um aspecto de revelação, elas têm algo de revelação, mas também tem algo a encobrir. E segundo Osborne, esse encobrir das parábolas, o significado das parábolas daqueles que de fato não eram os filhos de Deus, tem um caráter de julgamento e também de confrontação. Sendo que cada parábola tem aspectos de concretude, de concisão, pontos mais e menos importantes, porque ele não, ao contrário de Joaquim Jeremias, que diz que cada parábola possui apenas um foco, um ponto. Você pode ter sim vários pontos, mas há um ponto dominante que domina o significado central daquela parábola. Mas isso não quer dizer que outros significados não hajam também. Ele fala então da ética do reino, muito recorrente nas parábolas, e por fim do conceito de salvação. Quando ele termina então a análise de gênero, de uma maneira geral, ele vai falar também da literatura apocalíptica e de todos os demais gêneros, ele passa para a última parte do livro, que é a parte de hermenêutica aplicada. E aí, no capítulo 15, ele trata do conceito de teologia bíblica, que ele define: a tarefa da teologia bíblica é descrever o significado teológico subjacente ao texto, a fim de prover um fundamento para as necessidades contemporâneas da igreja. Perceba a espiral hermenêutica em ação no conceito de teologia bíblica. Não é apenas o significado do texto para os leitores da época, mas é a extração do significado teológico do texto, por isso teologia bíblica, para utilidade, como ferramenta útil para os leitores contemporâneos do século XXI. Ele diz: ela deve se mover em ambas as direções e, em outro sentido, oferecer o conteúdo que tanto informa quanto guia a teologia sistemática.
Porque as informações da teologia sistemática devem ser derivadas de uma boa teologia bíblica. E todo teólogo sistemático deveria, ao contrário, ao invés de se ligar apenas em textos-prova para uma determinada doutrina, ele deveria então ter todo o apanhado, todo o arcabouço de teologia bíblica daqueles termos, daquelas doutrinas, em cada livro, em cada passagem, sabendo fazer a diferenciação entre uma passagem e outra, porque às vezes o conceito de lei em um livro é uma coisa, o contexto de lei em outro livro é outra. E para que a gente tenha então essa compreensão, ao invés de conflacionar, de unir, de aglutinar conceitos distintos que envolvem o mesmo verbete, nós devemos colocar cada um dos verbetes no seu devido contexto para que a teologia bíblica, além de informar, guie a teologia sistemática. Isso vai nos trazer uma teologia sistemática muito mais robusta e não vai nos fazer presos a uma dogmática, vamos dizer assim, enrijecida, a uma dogmática presa e cativa a sistemas. Mas poderemos ter mais liberdade e mais amplitude de significado quando derivando diretamente do texto sagrado, da análise exegética do texto. Também ele vai falar, quando se referindo à teologia sistemática, no capítulo 16, que nós todos temos os nossos sistemas. Se você é calvinista, você parte de uma premissa calvinista. Se você é arminiano, parte de uma premissa arminiana. Mas é preciso que haja honestidade. Veja o quanto ele é honesto. Ele diz: todos nós fazemos o possível para que a nossa posição prevaleça. Dificilmente alguém, em algum momento, está empenhado em uma pesquisa puramente objetiva em busca da verdade. Esses preconceitos, mais uma abundância incrível de opções disponíveis em nosso mundo pluralista, e aí ele dialoga com a nossa cultura pós-moderna, tornam difícil, se não impossível, determinar qual opção teológica é realmente a melhor. Em alguns casos, muito menos qual delas é verdadeira no sentido da máxima ou absoluta verdade. Muitas vezes, um determinado conceito que não é essencial, que não está dentro do credo, das doutrinas essenciais da fé cristã, é passível de julgamento, é passível de análise. Então, questões secundárias. Você não pode bater o martelo com tanta eficácia. E é preciso ter a coragem de dizer isso. E o Dr. Grant Osborne tem essa coragem, tem essa humildade. Mas ele fala também que nós não devemos ter medo de nos posicionar, mas nos posicionar levando-se em conta também, com toda certeza, aquela capacidade de dizer com que grau de exatidão eu posso afirmar isso aqui. Ele diz, por exemplo, eu tenho 99,99% de certeza de que minhas visões sobre a divindade de Cristo e a expiação substitutiva estão corretas, né? Certo? Estamos aí, eu creio na divindade de Cristo, eu creio na expiação substitutiva e parece que as Escrituras nos fornecem elementos bem robustos, tanto de teologia bíblica quanto na sistemática, de que essas doutrinas estão lá de fato. Mas eu estou, ele continua, apenas 90% seguro de minha posição intermediária sobre a questão carismática. As línguas são usadas por Deus nos dias de hoje, mas não em relação a todo mundo. Quer dizer, ele é carismático, ele crê que as Bíblias estão aí, mas ele é moderado, né? Não é aquela posição fechada que todos irão desenvolver os dons carismáticos. Ele só diz que tem 90% de certeza sobre isso. É honesto. Ele diz também que sobre a sua crença no pós-tribulacionismo pré-milenista, ele também só tem 90% de certeza. Quanto às minhas visões arminianas moderadas, ele é um arminiano moderado, ou a minha simpatia pela ordenação de mulheres, ele é um igualitarista, ele sente que está 80% certo. Então perceba que apesar de qualquer divergência que você tenha com o Grant Osborne, é necessário você compreender que ele tenta ser fiel e tenta ser honesto quanto aos seus posicionamentos e até com que grau de certeza ele professa tal doutrina ou tal ensinamento. E tudo isso porque ele adota um método realista, mas é um método realista crítico, que nas palavras dele
ele afirma que se recusa a ser dono da verdade e tenta aprender com as escolas de pensamentos concorrentes, por meio de um reconhecimento honesto de que outros poderiam estar corretos. Você já parou para analisar que talvez a escola que você critica possa ter a verdade naquela área que você tanto critica e que só faltou estudar um pouco mais? Então, é bom ouvir as escolas concorrentes, é bom ver o que é que eles têm a dizer, é bom ver que embasamento bíblico tem, para depois você se posicionar. E se você já parte de uma premissa, como parte de um sistema, ouça também o que a outra escola diz. Isso pode ser útil na sua metodologia hermenêutica, na sua análise não tão enviesada. O livro é uma verdadeira obra-prima da hermenêutica. Eu recomendo com louvor. Compre esse livro, devore esse livro, leia esse livro e certamente você vai ter uma teoria bem documentada, bem apresentada e muito farta. E eu penso que a principal teoria hermenêutica dentre os protestantes, apresentada aqui com votos de louvor. Então, quero indicar o livro do Dr. Grant Osborne, que apesar de arminiano, apesar de pós-tribulacionista, eu teria todo o prazer de estudar com ele, apesar de carismático, apesar de ter uma inclinação pelo ministério pastoral feminino, mesmo eu discordando disso, eu teria o prazer de estudar com ele, porque ele é um homem piedoso, era um homem sério, eu não pude ter essa oportunidade, mas posso ainda desfrutar dos seus escritos. Cumpre a literatura do Dr. Grant Osborne, leia sua obra magna, Espiral Hermenêutica, e seja edificado com a simplicidade e, ao mesmo tempo, a robustez teológica e a erudição humilde deste grande servo de Deus. Essa foi a nossa dica literária de hoje. Muito obrigado e que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.